Olá, seja muito bem-vinda ao canal Espaço Terapias em Família. Eu sou a Fernanda Landim. Quero continuar conversando contigo sobre por que temos medo de nós mesmos. Essa segunda parte é para a gente conseguir detalhar um pouquinho mais a respeito do medo. Na parte 1, falei de um panorama mais geral deste medo, de sentimentos e de movimentos que nos provocam esse medo. Mas parando para pensar sobre isso, o medo nada mais é do que um sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, a um objeto ou a uma situação. E identificar esse medo faz com que a gente consiga construir melhores estratégias para manejar então esse sentimento de insegurança em relação então a uma pessoa, a um objeto ou a uma situação. E além disso, o medo nos provoca, ele nos dá a reação de luta e fuga e nos coloca em um estado de alerta. Das emoções que o medo provoca, nós temos apreensão, preocupação, ansiedade e angústia. O medo, ele vai ter a sua origem em alguma vivência, em alguma situação que aconteceu lá no teu passado, ou diante a expectativa sobre algo que ainda está por acontecer, mas que não necessariamente tu sabe o que é. E esse ponto, essa origem que nos remete ao futuro, está muito associada então com a ansiedade, porque o estado de ansiedade é essa expectativa sobre algo que ainda não aconteceu. Medo é a sensação de receio e ansiedade frente a algum perigo. O medo, ele é um instinto de sobrevivência que todos nós temos. Diante de todas essas informações, podemos pensar, e eu te convido a pensar, na verdade, como tu está percebendo o medo na tua vida. Admitir que se tem medo é um primeiro passo. Esse é um movimento primordial para que a constituição desse medo ele consiga ir se dissolvendo com o tempo, para que a gente consiga fazer o que chamamos muito de elaboração de tudo que está envolvendo esta emoção, o sentimento e, consequentemente, todo um sofrimento. De modo geral, é muito ruim sentir medo. Medo nos coloca num lugar de muita vulnerabilidade. E é considerado também, alguns chamam de fraqueza, outros colocam como uma fragilidade que todos nós seres humanos temos. Dentro do autoconhecimento, olhar o medo é o movimento que a gente é convidado a estar pensando como eu posso aprender algo a partir do medo que eu sinto, de olhar para mim mesma. É muito normal cada uma das pessoas que eu atendo aqui, que entram no seu processo de autoconhecimento, ou que minimamente são convidadas a fazer este movimento, o quanto elas sentem medo, o quanto elas têm medo de encarar o medo de simplesmente se olhar para si, olhar para os seus defeitos, admitir que tem determinadas características, ou até mesmo perceber que às vezes se parece muito com alguém da sua família, e aí são coisas que ela praticamente não aprova nas atitudes daquela pessoa da família. Pode ser mãe, pode ser pai, irmão, qualquer pessoa que faça parte do contexto familiar dela. Se dar conta do quanto não é porque eu reprovo determinadas coisas em relação a alguém da minha família, isso não quer dizer que eu não faço parte daquela família. Eu faço parte sim. E é óbvio, ainda mais se eu tô falando aqui de pai ou de mãe, é óbvio que eu vou trazer traços dessas duas pessoas em mim. Tá na minha bagagem genética, isso não tem como mudar. Mas eu posso melhorar, eu posso tentar transformar
aquilo que realmente eu não aprovo, o que eu não gosto, em coisas melhores e sim a partir do meu modo, do meu ponto de vista, do meu jeito de pensar. Porque pra mim aquilo ali é o que faz sentido e não aquilo que eles fazem e eu não gosto e não aprovo. Então esse medo também aparece nesse momento. E por isso que a gente não gosta de ter que admitir que isso faz parte da gente. Mas tá tudo bem fazer. Porque se eu tenho a oportunidade de transformar, se eu tenho a oportunidade de ser diferente e de ser tão melhor quanto eu já considero que em muitas coisas eu acabo sendo muito melhor daquilo que é da minha origem, que é da minha base genética e hereditária, por que eu não vou aproveitar esse momento para realmente fazer a transformação que precisa ser feita? Então eu convido você que está assistindo esse vídeo a poder fazer esse processo de olhar para dentro de si sem medo. E ok, tá com medo? Vai também com medo, mas com essa consciência que é um processo, as coisas irão ficar melhores do que já estão, porque agora eu tô olhando para isso de verdade, tô encarando o medo, que daqui a pouco eu nem sabia que era medo, mas era algo que eu ficava ali sentindo. Lembra? É um sentimento de insegurança, que tem a ver com pessoa, com objeto, com situação. Então agora eu entendi que eu consigo e posso fazer esse processo sem ter medo de olhar para dentro de mim mesmo. Às vezes a gente fala assim, pois é, quando a gente pensa que conhece as pessoas, nossa, eu imaginei que eu conhecia aquela pessoa tanto. Mas como é que eu quero querer conhecer tão bem outras pessoas se eu não me coloquei nesse lugar de autoconhecimento, a ponto de eu mesmo saber quem eu sou? Então, te deixo aqui com essa reflexão e quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, para assistir outros vídeos, rever este vídeo também, aproveitar todo o conteúdo com todas essas possibilidades de ferramentas para praticar o autoconhecimento. Também deixa o seu like aqui no vídeo e compartilha com quem tu quiser. A gente quer chegar ao máximo número de pessoas e a gente está contando contigo então para isso também. Então até o próximo vídeo.